Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você nesse momento para meditar junto comigo no capítulo 41 e 42 do livro de Jó. Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo nesse livro que tanto nos abençoou, como Deus falou aos nossos corações. Quem estava aqui desde o primeiro dia, de Jó? Tem alguém para te conhecer que está desde o primeiro capítulo? Foi um longo período, Quantas coisas aconteceram nesse período que nós estivemos meditando em Jó, mas glória a Deus por todas as coisas. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia nesse momento e abrir comigo no livro de Jó. Se você nunca viu essa tradução aqui, é nessa tradução que eu vou utilizar nessa manhã com você, a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução com um vocabulário mais acessível, que nos permite compreender melhor as Escrituras. Então depois, se você tiver interesse em ter essa linguagem, essa tradução, para você fluir mais na meditação da palavra, me chama no privado ou escreve depois nos comentários quando a live estiver salva. Ana, eu quero o link da Bíblia. Você vai receber o link aí para você poder ter a sua também. Então abra comigo, por favor, no livro de Jó, capítulo 41 e 42, que nós vamos meditar hoje. Em nome de Jesus, sejam todas muito bem-vindas. E, como de costume, sempre antes de nós meditarmos na palavra de Deus, nós convidamos o autor da palavra para nos dirigir, para nos acompanhar. Nunca tente meditar na palavra na força do seu próprio entendimento. Sempre convide o Espírito Santo de Deus para estar com você, te guiando, iluminando a sua mente, seu coração, para que você possa receber uma palavra rema, que é uma palavra pontual, específica para o momento, para a estação que você está vivendo. Deixa eu ver aqui, Karine perguntou se a Bíblia é de estudo. Sim, ela não é um estudo tão aprofundado, mas ela é sim de estudo. Ela tem, principalmente no início dos livros, e ela tem sim um contexto interessante, mas eu acredito que o ponto forte dela é a linguagem. Você vai perceber que ela é uma tradução muito acessível e, pelo que eu ouço, nas conversas que eu tenho com vocês, o que mais tem paralisado as pessoas de meditar na palavra de Deus é porque elas tentam meditar e não compreendem algumas palavras do texto. Então, elas acabam ficando no meio do caminho. E essa tradução Nova Bíblia Viva, ela é muito simples, muito acessível e vai fazer com que, mesmo que seja a primeira vez que você esteja meditando na palavra, você vai conseguir compreender o texto bíblico. Isso vai ser maravilhoso. Então, vamos orar para que Deus possa nos direcionar nessa manhã em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença, obrigada pela Tua bondade em nos permitir estar aqui, obrigada por nos atrair, Senhor, para a Tua presença, para esse momento, Senhor, de recebermos sabedoria do alto do Teu trono. Pai, obrigada por preparar esse lugar à mesa para nós. Obrigada por nos convidar e não nos rejeitar, Senhor. Quantas vezes no mundo nós somos rejeitadas, mas o Senhor nos ama, Pai, de uma forma extraordinária e incomum. E preparou, Senhor, esse lugar para nós termos um tempo de qualidade contigo, que nós venhamos honrar esse momento, que nós venhamos agora colocar de lado toda a distração e venhamos focar na Tua palavra, naquilo que vai ser ministrado ao nosso coração, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, um amor pela Tua palavra, um zelo, Senhor, um temor pelas Tuas Escrituras, que nós venhamos desfrutar, Pai, agora de um momento com total sabedoria, com total reverência que a Tua palavra merece. Em nome de Jesus, eu consagro a minha vida a Ti, consagro esse momento a Ti, ó Pai, e te convido, Espírito Santo, para investigar o nosso coração e trazer à luz, ó Pai, tudo aquilo que precisa ser transformado à luz da Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus, que esse encontro seja para a Tua honra e glória. Amém. Graças a Deus. Então sejam todas muito bem-vindas. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. E eu quero compartilhar, antes de tudo, uma novidade que eu sei que algumas vão gostar, outras não. Mas há 2 anos eu estou aqui praticamente diariamente compartilhando a palavra de Deus e a gente tem feito sequências, Então nós lemos os 150 salmos juntas, lemos João completo, lemos Tiago completo, Esther completo, Ruth completo e Provérbios 2 vezes. Então nós fazíamos esse tempo de mesa seguindo a palavra de Deus, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e eu sei que abençoou muita gente esse tempo. Só que agora estou numa nova estação onde eu não estou conseguindo conciliar
todos os dias aqui, e mais a comunidade das Amigas de Jesus, porque na comunidade das Amigas de Jesus Deus me deu uma revelação de que nós precisaríamos ler a Bíblia toda lá, porque lá os encontros ficam salvos, lá eu consigo também ver a frequência de cada uma. Aqui você vê isolado. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem estava desde o primeiro capítulo de Jó? Vai ser muita pouca gente, então vocês estão pegando conteúdos isolados, mas não estão desenvolvendo constância na presença do Senhor, e eu creio que esse é o maior objetivo. Você não somente começar, mas você terminar também. Porque a Bíblia diz que nós temos que conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Então, a comunidade é esse lugar onde você vai começar e você não vai parar e você vai ir até o fim. Muitas de nós aqui temos dito que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é nosso guia, nossa bússola, mas nunca leram a palavra de Deus completa. Então, lá no grupo das Amigas de Jesus, a gente vai ler a Bíblia toda completa. Nós começamos dia 1º de julho, no livro de Mateus, e ontem nós iniciamos Marcos, e até dezembro nós vamos finalizar o Novo Testamento, e em janeiro nós vamos começar o Velho Testamento. Então, se você gostava, do tempo de mesa aqui, eu te convido agora para um novo nível, agora de mais constância, agora de todos os dias de fato, meditar em 2 capítulos. A gente medita em 2 capítulos por dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo é livre, porque aí você pode colocar em dia, se você não conseguiu fazer durante a semana, pode meditar em outras coisas que você queira meditar também, ter um tempo para sua família. Então, eu quero convidar você para dar esse próximo passo, Eu não quero dizer que eu não vou fazer mais lives aqui, eu pretendo fazer mais lives, mas não na constância que eu vinha fazendo e não também seguindo o livro completo como eu vinha fazendo. Então, se você tem esse desejo, seu coração queima para meditar na palavra de Deus completa, a Bíblia completa, é só digitar aqui a palavra devocional, você vai receber um link para você poder se inscrever e caminhar junto com as Amigas de Jesus diariamente, E lá a gente tem encontros. Segunda-feira a gente envia um áudio, E na terça, quarta, quinta e sexta tem encontros ao vivo, no Zoom, com o microfone aberto, câmera aberta. É um tempo precioso que vai te ajudar de muitas formas, Além de você ganhar profundidade na palavra, você vai fazer amigas de Jesus do Brasil e do mundo inteiro. E você vai destravar muitas coisas, você vai melhorar sua autoestima. Eu creio que a palavra transforma. Então, se faz sentido para você, dê esse passo e vem caminhar com as Amigas de Jesus, vem ler a Bíblia toda, É uma hipocrisia da nossa parte dizer que a Bíblia é tudo para nós, mas nós nunca termos lido ela completa. Então, a gente precisa romper com isso em nome de Jesus, porque é uma vergonha para nós cristãos, dizer que a palavra é o nosso alimento, ali é a nossa fonte de sabedoria, mas nós não termos lido ela completa. Então, eu convido você para mergulhar nas escrituras com profundidade. Tem alguém aqui que faz parte das Amigas de Jesus para dizer como tem sido, Eu gostaria muito se tiver alguém que pudesse testemunhar, mas hoje nós estamos, deixa eu ver aqui, na nossa comunidade nós estamos com 75 membros hoje, 75 Amigas de Jesus. E quando você faz parte do devocional, além dessa comunidade, que nós vamos ler a Bíblia completa juntas, você também vai ter acesso ao clube de leitura, que a cada 15 dias a gente tem um encontro. E também nós temos o devocional da noite, que nós estamos na metade do devocional Plenitude. Então a gente lê a palavra e lê o Plenitude também. Olha lá, a Bruna é uma amiga de Jesus. A Bruna tá com a gente. A doutora Camila perguntou qual que é o horário. Funciona assim, Na segunda eu mando um áudio, E aí você vai acompanhar a sua leitura você sozinha na segunda. E tem um áudio para te incentivar, Mas eu sempre incentivo vocês terem primeiro contato com a palavra, para vocês terem a sua própria experiência e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração, e depois você ouve o áudio, para você não ir enviesada, porque senão você vai meditar a partir do meu ponto de vista. E é interessante você também ter a experiência com o Senhor. Então, na segunda, nós temos um áudio. Na terça, que é hoje, nós temos um encontro às 20. Na quarta, às 7 da manhã. Na quinta, às 20 da noite. E na sexta, às 7 da manhã. E todos os encontros eles ficam salvos e gravados na área de membros para você ver e rever sempre que você quiser. Então, você pode assistir ao vivo ou pode assistir a gravação também.
A Anitta falou, entrei agora, como faço para receber o áudio? Minha irmã, é só seguir as instruções que você recebeu por e-mail, tá? Aí você vai fazer parte do grupo, né? Nós temos uma comunidade no Telegram e lá você vai receber todas as direções. Tá joia? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje de Jó. Então, Jó, quem era Jó, né? Jó era um homem temente a Deus, o homem mais rico, né, do Oriente naquela época. Então, como naquela época só tinha o Oriente, então ele era o homem mais rico do mundo, né? Não tinha o Ocidente. E Deus permitiu que uma grande dificuldade viesse sobre ele, né? Uma grande angústia viesse sobre ele. E de um momento para o outro, ele perdeu todos os seus 10 filhos, perdeu a sua saúde, perdeu todos os seus bens, perdeu a admiração da esposa, perdeu a admiração e o respeito dos amigos, dos anciãos. Ele era um homem admirado, respeitado por onde quer que ele passava. E ele perdeu tudo, numa tacada só. Então ele ficou num momento de extrema angústia, de extrema solidão. E às vezes essas situações acontecem para que os nossos alicerces são sacudidos, para que nós venhamos compreender que a nossa segurança, ela está no Senhor. E a nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Quantas vezes nós colocamos as nossas expectativas em pessoas ou em situações e nós nos frustramos. E Deus permite, por quê? Porque Ele quer que você compreenda que Ele é a sua fortaleza. O socorro bem presente na hora da angústia. Não é a pessoa, porque pessoas falham. Eu não sei você, mas eu já falhei com muita gente. Então, mesmo querendo acertar, às vezes a gente falha. Então, é um engano, né? É uma falta de sabedoria você querer colocar alguém num pedestal, querer falar assim, não, aquela pessoa ela nunca vai me decepcionar, aquela pessoa nunca vai falhar comigo. As pessoas falham, porque pessoas são imperfeitas. A única pessoa perfeita é Jesus. Então, eu sempre falo para as amigas de Jesus, né? Eu vou decepcionar vocês. Não coloquem suas expectativas em mim. Porque se vocês colocarem expectativas em mim, vocês vão se frustrar. Coloque suas expectativas, coloque todo o seu foco no Senhor Jesus. Porque Ele sim vai honrar a sua confiança, né? E nele você nunca vai ser frustrada. Então, eu acredito que outra coisa que aconteceu com Jó é que ele temia muito que algum mal viesse sobre ele. Então, lá no início do capítulo de Jó, ele fala, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, muito cuidado, né? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, às vezes a gente fala, né? Eu morro de medo disso, Deus me livre que aconteça isso. E a Bíblia também fala em Provérbios 18, 20, que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. E não só a comunicação que você coloca para fora, mas existe um diálogo interno dentro de você também, que às vezes você fica o tempo todo temerosa de que alguma coisa aconteça. E aqui em Jó fala, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então você coloca tanto foco naquilo, porque tudo que você coloca foco fica maior e acaba acontecendo. E isso acaba contribuindo porque você vai aprender, né, com essa escolha errada, com esse medo de que você deve confiar somente no Senhor. Só Ele é o teu ajudador, só Ele é a tua torre alta, só Ele é a fonte de todos os recursos que você precisa e só Ele vai estar com você do início ao fim. Só Ele vai estar com você até o fim dos tempos, até seu último fôlego de vida. Então coloque sempre a sua confiança, a sua esperança no Senhor. E quando Jó estava nesse momento de muita aflição, 3 amigos dele vão até ele visitar. E ao invés desses amigos oferecerem consolo, esses amigos começam a acusar Jó. Fala assim, Jó, se arrepende, o que é que você fez? Não viria tanto tormento sobre você, tanta calamidade, tanto desastre, se você não tivesse pecado como o Senhor, contra o Senhor. Só que no caso de Jó, e esse é um grande aprendizado do livro de Jó, nem sempre a adversidade é resultado de um pecado. A gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas nem sempre a dificuldade vem em decorrência do pecado. Às vezes é só um processo. A nossa vida são picos, né? E vales. Picos e vales. É uma curva sinoidal. Nós temos altos e baixos. Então, quando você está lá no alto, né? No pico, celebre, glorifique o nome do Senhor, se alegre, desfrute daquilo que o Senhor te permitiu viver. E quando você estiver descendo para o vale,
vai descendo glorificando também e não fica murmurando, para que você fique pouco tempo aqui e já pegue embalo e suba de novo para o pico. Mas é inevitável, você vai ter altos e baixos, vai ter momentos difíceis, desafiadores, e vai ter momentos extraordinários também. E tudo isso faz parte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esses amigos, nesse momento de maior angústia de Jó, que ele estava precisando de consolo, porque Jó, ele era essa pessoa que quando via alguém passando uma necessidade, precisando de uma palavra de sabedoria, ele ia lá e levantava a pessoa. Então, ele pensava, né, se acontecer algo comigo, né, nesse momento que aconteceu comigo, eu tenho meus amigos vão me ajudar também. Mas ele foi frustrado, justamente porque Deus queria que ele entendesse que toda a segurança, toda a confiança dele deveria estar no Senhor, não deveria estar nos filhos, não deveria estar nos bens, não deveria estar na esposa, não deveria estar nos amigos, não deveria estar nas finanças, em quantos recursos ele tinha, enquanto ele tem no banco. A sua confiança e a tua segurança está no Senhor. Quero dizer algo muito importante, né, para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho orado para que Deus abençoe o nosso país, o nosso Brasil, porque de fato nós estamos vivendo um momento muito desafiador, mas nós não podemos deixar que o medo roube a alegria do nosso coração, porque o nosso governo é celestial. O nosso governo não é A, não é B, o nosso governo é o Senhor Jesus. O nosso governo é o céu, a nossa cidadania é o céu, a nossa pátria é o céu. Então não deixe nenhum espírito de divisão entrar e habitar no seu coração, porque uma casa dividida, ela não subsiste. Então, em nome de Jesus, que você ore para que haja unidade no Brasil, para que haja um avivamento no Brasil. E não fique tomando partido para A ou para B. Isso é o desejo de Satanás, que haja divisão. As pessoas são boas, o problema é o pecado. Você sempre deve olhar para alguém com um olhar misericordioso, com lentes espirituais, porque Satanás quer que você olhe a pessoa achando que ela é um inimigo. Mas em Efésios 6 diz que nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, ou melhor, né, explicando, nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados, potestades. Então quando você vê alguém no engano, quando você vê alguém com falta de sabedoria, entenda, ela está sendo só manipulada por Satanás. E o nosso governo é celestial. O nosso socorro vem do Senhor, não vem de nenhum partido político, não vem do Congresso, não vem de lugar nenhum. Nosso socorro vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, que você guarde seu coração. Pare de querer ficar, né, sabendo de todas as notícias. As notícias que você precisa saber estão aqui e talvez você ainda não leu esse livro completo. Então, digita aqui devocional e tome uma decisão hoje, de todos os dias, meditar em 2 capítulos do Novo Testamento, e quando você chegar lá em dezembro, você vai estar saltando de alegria. Por quê? Porque você venceu a si mesma. Você se tornou uma mulher diferente, moldada pela palavra. Moldada pela palavra. Não tem como você todos os dias se alimentar da palavra, nutrir a sua alma e continuar a mesma pessoa. Você vai inevitavelmente se transformar numa mulher diferente, numa mulher mais sábia, numa mulher dirigida pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Eu sempre comento, né, quando alguém vem com uma questão que a pessoa está confusa, dentro de mim o que eu sinto o que falta para essa pessoa é contato com a palavra. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele pega, né, do bom tesouro do nosso coração para nós darmos respostas. Né? O homem bom, ele tira do bom tesouro do seu coração algo. E o homem mau, ele vai tirar aquilo que tem no tesouro do seu coração também, que são coisas más. Então, se eu não tenho tempo com a palavra, mesmo que o Espírito Santo de Deus queira me ajudar, tá vazio. Não tem nenhum recurso ali. O que o Espírito Santo de Deus vai tirar? Um Reels de piada que eu assisti? Um Reels de política que eu assisti? Isso não vai me ajudar. Todas essas coisas, elas vão passar. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre, ela funciona há milênios. Então pare de colocar o seu foco, a sua atenção em coisas que são momentâneas. Eu nasci em 1986 e desde que eu me entendo por gente, sempre houve uma crise, sempre houve um governo ruim. Então, isso não vai mudar. O que precisa mudar é o acesso ao nosso coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o seu coração, porque é dele que procedem todas as fontes de vida. Que tipo de vida está procedendo do seu coração? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você vive falando de política, eu sinto muito te dizer, mas o seu coração está vazio do governo celestial e está cheio do governo desse mundo. Então, em nome de Jesus, toma uma decisão, sai desse lugar e se encha da palavra. O nosso governo é celestial. A nossa livre e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir, é o que diz a palavra de Deus. Então, não sei quantos anos você vai viver, se você vai viver 70, 80, 100, 120 anos, mas isso é tão pequeno, é um período de tempo tão pequeno comparado com a eternidade, que é a promessa que nós temos através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, em nome de Jesus, guarda o seu coração. Se for algo que você precisa muito saber, você pode ter certeza, vai chegar até você. Você não precisa passar o dia assistindo coisas sobre política. Você não precisa comunicar sobre isso. Você foi chamada para ser uma embaixadora do reino de Deus. Você foi chamada para anunciar o evangelho, as boas novas, as boas notícias. Você foi chamada, você é ministra da palavra de Deus. Você é chamada para anunciar o evangelho, as boas novas. Jesus está voltando. Nós fomos chamados, assim como João Batista, para preparar o caminho. João Batista preparou o caminho para que Jesus viesse da primeira vez. E agora nós somos essa geração que estamos preparando o caminho para a volta de Jesus pela segunda vez. E ele vai voltar. E ele vai cobrar de cada uma de nós o que nós fizemos com os talentos que ele nos confiou. O que ele nos confiou? A salvação. Quem aí já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você recebeu a salvação, você precisa multiplicar essa salvação. Você precisa anunciar essa boa nova. Você não pode só se contentar em estar salva. Talvez tem pessoas hoje dentro da sua própria casa que não conhecem a Jesus. E você está preocupada com política, com coisas desse mundo. Desperta em nome de Jesus. O nosso governo é celestial. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para de dar acesso ao seu coração para as coisas desse mundo. Se alimente, nutra a sua mente com a palavra de Deus. Tem algo que tem queimado no meu coração porque talvez você não saiba, mas hoje, nesse exato momento aqui, existem já mais de 50 países onde a Bíblia é proibida. E eu queria te confrontar nessa manhã. Se hoje todas as Bíblias do Brasil fossem recolhidas, inclusive aplicativos, se a polícia entrasse aí na sua casa, levasse tudo que você tem de livro bíblico, né, de tudo que te alimentasse a sua fé, o quanto da palavra de Deus você teria dentro de você e seria suficiente para te manter firme até o fim? Seria suficiente para manter a sua fé e a fé da sua família até o fim? O que você tem guardado no tesouro do seu coração? Então, entenda que é urgente. É urgente você se alimentar da palavra. Você está distraída com as coisas desse mundo. Você tem passado, você pode até dizer assim, não, mas eu não tenho tempo, né, para meditar em 2 capítulos por dia, é muito. Ou eu não tenho tempo para participar dos encontros ao vivo, ou eu não vou ter tempo para assistir os encontros gravados, mas você está se sabotando. Porque se você olhar no seu celular, eu tenho certeza que você vai ver que você fica mais do que 2 horas por dia no seu celular. E talvez vendo coisas que não te acrescentam em nada, que não são coisas eternas como a palavra de Deus. Porque tudo o que você está vendo aqui, o governo atual, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso governo é eterno, o atual não. Então entra, né, no descanso do Senhor. Comece sim a interceder pelo Brasil, orar pelas nossas autoridades, abençoá-los, porque toda autoridade ela é instituída por Deus. Até as autoridades más, elas estão lá para cumprir um propósito divino. Então guarde seu coração, não se preocupa, Deus não sabe errar. Deus não saiu do controle. Deus não saiu do controle. Ele governa sobre todas as coisas. E nós vamos ser muito confrontados agora no capítulo 41 de Jó. Porque Jó, ele começou a ficar muito inquieto com o sofrimento dele, né? E se questionar como que eu estou nessa situação se eu sempre busquei fazer tudo certo.
né? Então tem muita gente aí na internet que fala, essa culpa eu não carrego, porque eu votei no político A. Fulano votou no político B, então ele vai ter que arcar com as consequências. Mas isso não tem nada a ver, né? Então, aqui no capítulo 41 de Jó, Deus vai falar para ele, quem é você, né, para questionar a forma como as coisas estão acontecendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso papel é nos posicionarmos como filhas, primeiramente, desenvolvendo um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com o Senhor. E a palavra de Deus, ela nos dá um mandamento. Medita na palavra dia e noite. Está lá em Josué. E talvez você tenha meditado na política dia e noite, mas não na palavra. Então, você é chamada para meditar na palavra dia e noite. Para você ter bons recursos no tesouro do seu coração, em nome de Jesus. Porque o dia mau, ele sempre chega. E nesse dia, o que tem dentro do seu coração? Os seus filhos, o quanto eles conhecem da palavra de Deus, porque você ensinou. A responsabilidade não é da igreja, é sua responsabilidade. A palavra de Deus ensina a criança no caminho, você tem que estar no caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for velho, não se desviará dele. Então, em nome de Jesus, é sua responsabilidade nutrir o seu coração com a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, meditar dia e noite e ensinar os seus filhos no caminho, ensinar os seus filhos a meditar na palavra. Meu filho tem 12 anos, ele já leu a Bíblia toda. Então, em nome de Jesus, que você desperte para a glória de Deus. Que você não seja como essas pessoas que não têm esperança, que estão focando no governo terreno. O nosso governo é celestial. Então, aqui no capítulo 41, Deus vai conversar com Jó. E ele vai dizer assim, você é capaz de prender o Leviatã com linha e anzol? Ou prender a sua língua com uma corda? Então, não sei se você já ouviu sobre o Leviatã. Mas o Leviatã, ele é uma espécie de dragão marinho, um monstro gigantesco marinho, que é uma criatura meio mítica, né? Que possivelmente habita as profundezas do mar. E quando você lê, por exemplo, histórias, né, de embarcações, você ouve falar sobre esses monstros marinhos, né, que agitavam as águas e geravam grande temor, grande medo, né, nas tripulações, inclusive fazia, né, com que as embarcações naufragassem e todos morressem e tudo mais. Então, Deus ele vai falar sobre o Leviatã e ele vai trazer um confronto. Ele vai dizer assim, você é capaz de prender o Leviatã? E o entendimento que ele vai trazer para nós é o seguinte, se você não é capaz de prender o Leviatã, você não é capaz de sobrepor, né, de vencer, de prevalecer contra o Leviatã, né, que é esse dragão marinho, que é algo criado e governado por Deus, como você pode ousar compreender ou prevalecer contra Deus? É o que ele está dizendo aqui para Jó. Então ele está dizendo assim, você é capaz de prender o Leviatã com linha e anzol? Ou prender a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele e furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai convencê-lo gentilmente a não prendê-lo? Será que vai falar palavras amáveis a você? Será que ele vai fazer um acordo com você ou se oferecer para ser seu escravo para o resto da vida? Será que você pode criá-lo como se fosse um animal de estimação, como se fosse um passarinho, ou colocar uma coleira nele para seus filhos brincarem com ele? Então, Deus está confrontando Jó, para Jó perceber o tamanho da pequenez dele e que ele deve, assim como um bebê, viver na dependência do Pai. E nós precisamos viver na dependência do nosso Deus. Por acaso os pescadores poderão vendê-lo no mercado? Será que o cortarão em pedaços? Por acaso é possível furar a pele dele com arpões ou cravar uma lança na sua cabeça? Olha só, ele vai começar a detalhar o quão forte, né, é esse dragão marinho, né, que ele não pode ser vencido por homens. Agora, se uma criatura não pode ser vencida por homens, imagina o próprio Criador. Quem somos nós, né, para ousarmos prevalecer contra o nosso Deus? Quem somos nós para questionar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E nós precisamos entender que nós temos uma mentalidade, nós temos uma compreensão natural
mas Deus, ele é um ser sobrenatural. Não dá para alguém natural compreender alguém sobrenatural. Nós precisamos nos colocar na dependência do Senhor, confiar nele, sabendo que ele é um bom pai, que nos ama e vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos livrar. É nisso que nós temos que apegar. Ele vai guerrear as guerras por nós que nós não pudermos guerrear. Ele vai à frente de nós. Mas nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então, Deus está aqui confrontando Jó, para que ele reconheça o quão dependente do Senhor ele é. E que tem coisas que ele não consegue compreender. E aí, ele vai ir descrevendo, né, como é o Leviatã para Jó entender, né, a sua insignificância. 7. Por acaso é possível furar a pele dele com arpões ou cravar uma lança na sua cabeça? Então Deus está falando, olha, o Leviatã não tem como você atacar ele com espadas, com arpões. Ele não vai ser ferido. Isso não é nada. Experimente lutar com ele, verá a confusão terrível que acontece e nunca mais tentará fazê-lo de novo. Quem pensa ser capaz de vencê-lo está se iludindo. O homem normal perde a coragem só em vê-lo pela frente. Ninguém tem coragem suficiente para chegar perto e acordar o animal do seu sono, né? Porque ele fica nas profundezas do mar. E se você não é capaz de prender um simples animal, como se julga capaz de provar que eu estou errado em castigar você? Uau! 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 Olha isso. Se você não é capaz de prender um simples animal, né? Que é o Leviatã, que foi criado pelo Senhor, como se julga capaz de provar que eu estou errado em castigar você? Muitas vezes a gente se levanta, né? Senhor, eu não entendo, não é justo. Não é justo para quem? Aos seus olhos. E aqui nos capítulos anteriores, né? Deus vai perguntando para Jó, onde você estava, né? Quando eu estabeleci o firmamento da terra, onde eu dividi terra e águas. Onde você estava, né, quando eu alimento os animais que estão nas montanhas, quando eu não permito que os mares avançam, onde você está? Eu governo sobre todas as coisas e você tem que confiar em mim. Porque o mesmo Deus que alimenta, né, as aves, ele vai prover também tudo aquilo que você precisa. Um dos mandamentos de Deus para nós é: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo torne conhecido em oração aquilo que você precisa, porque Deus, ele quer um relacionamento com você. O Deus que criou todas as coisas, ele tem prazer em estar com você, e você tem desprezado se relacionar com ele. Através do sacrifício de Jesus na cruz, o véu se rasgou do alto a baixo e agora você pode entrar no Santo dos Santos a qualquer momento, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Deus está online, querendo se comunicar e estabelecer um relacionamento com você de pai e filha, e você tem desprezado. E um dia isso vai ser cobrado de mim, de você. Como eu posso desejar passar a eternidade com alguém que eu não conheço? Se eu chamar a Bruna agora e falar: Bruna, você quer vir morar com meu vizinho? Um cara fenomenal, sensacional. Eu acredito que a Bruna vai falar: não, Ana, de jeito nenhum. Por quê? Primeiramente porque a Bruna tem a família dela. Mas, principalmente, imagine que a Bruna não tivesse uma família. Ela também não viria. Por quê? Porque ela não conhece o meu vizinho. Nós não vamos querer passar um tempo ou morar com alguém que a gente não conhece, que a gente não confia. E nós estamos aqui para conhecermos ao Senhor, para que nós possamos estar com Ele na eternidade. Você não está aqui por acaso, sua vida tem um propósito. E o propósito primeiro é conhecê-lo e depois torná-lo conhecido. Porque a nossa pátria é o céu. Então todas essas coisas que você está vendo aqui, elas passarão. Elas passarão. Então o que é essencial na sua vida é buscar o Senhor, é conhecê-lo, é se relacionar com Ele. Não faz sentido você querer a eternidade se você não tem prazer, senão você não conhece Ele agora, você não é conhecida no céu. A sua voz, ela tem importância no céu, você é importante no céu, mas será que você é conhecida no céu? Os céus te reconhecem como filha do Deus vivo.
Mas você, o que você tem feito com esse poder, com esse privilégio? Você tem ignorado, desprezado? Um dia Jesus vai voltar e tudo vai ser cobrado de cada uma de nós. Então não negligencie. Desperta em nome de Jesus. Saia desse sono profundo. Para de olhar como está a vida de não sei quem. Para de olhar como está a política. Para de olhar, não sei o que você está focando os seus olhos. Para de se preocupar com amanhã. Para de se preocupar com um boleto. E comece a buscar o Senhor, porque há uma promessa em Mateus 6,33. Busque primeiro o reino. Busque primeiro um relacionamento com Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa buscar em primeiro lugar um relacionamento. Isso vem em primeiro lugar. Você primeiro precisa entender que você é filha. Se você não for uma filha de Deus, você não vai ser uma boa esposa, você não vai ser uma boa mãe, você não vai ser uma boa funcionária, você não vai ser uma boa chefe, você não vai ser uma boa cristã, porque talvez o seu coração vai estar tomado de medo e não de relacionamento. Quantas de nós aqui talvez entregamos a nossa vida para Jesus, não baseado no amor de Deus por nós, mas no medo de perder a salvação. E esse medo não tem sido frutífero, porque tem feito você desprezar o tempo a sós com o Senhor. Ninguém se relaciona com alguém que tem medo. Você precisa mergulhar profundo em quem Jesus é, em quem Deus é para você, um pai. Ele sará as feridas da sua alma. Tem muitas de nós aqui que não teve um relacionamento com o pai, talvez nem teve contato com o pai, não teve um pai, ou teve um pai que te machucou. E isso pode ter prejudicado muito a sua visão de quem Deus é para você, e isso te impede de ter um relacionamento com Ele. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele é o consolo que você precisa, Ele é a resposta que você precisa. Seja lá o que você está precisando nessa manhã, no céu tem esse recurso. Ele é o eu sou. O que você está precisando, Luiz? Ele está dizendo, eu sou, filha. O que você precisa? Venha até mim. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Busque primeiro o reino. E as demais coisas, aquilo que você está precisando, vai ser acrescentado, mas nós temos buscado primeiro as demais coisas. E a gente tem até se enganado, assim que eu conseguir naquela posição de trabalho que eu vou trabalhar um pouco menos, aí eu vou buscar o Senhor. Não, isso não vai acontecer, porque existe um inimigo das nossas almas que sempre vai dificultar o caminho. Você precisa decidir hoje, Deus vai entrar em primeiro lugar na minha vida. Não interessa como que eu vou fazer. Talvez eu vou ter que acordar um pouco mais cedo, talvez eu vou ter que dormir um pouco mais tarde, talvez no meio do dia eu vou ter que correr para o banheiro para ter um tempo só meu com o Senhor. Mas está decidido, não importa como estão as circunstâncias hoje, eu vou fazer acontecer e Deus vai derramar graça sobre mim, porque eu não vou estar sozinho. Então você precisa aprender a viver em fé, né? O justo viverá de fé, não de sentimentos, não de circunstâncias. O justo, que é todo aquele que conheceu a Jesus, recebeu a Jesus, né? Quem é justo? Aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. O justo vive de fé e não de sentimento. Mas eu não estou sentindo vontade de orar. Ninguém sente vontade de orar. A carne milita contra o espírito, porque a carne sabe que ela vai voltar para o pó. Então ela quer aproveitar ao máximo, né, as coisas dessa vida. Então não espere a sua carne falar assim, agora tá tão propício, tá tão agradável esse momento para orar. Isso não vai acontecer. Você que vai ter que se posicionar, você que vai ter que colocar um alarme no seu celular. E aconteça o que acontecer, você tem que ir. Não sabe o que dizer, mas esteja lá em silêncio. Mas fala, pai, eu estou aqui. Esteja lá. Um relacionamento, quando ele é construído, ele é assim mesmo, ele é meio travado, ele não flui muito bem no início. Quem aí já conheceu alguém e lembra disso? No começo, lembra do seu cônjuge? A primeira vez que você falou com ele, não era natural, não era fluido. Depois, conforme vocês foram passando o tempo juntos, começou a fluir. Hoje vocês podem olhar um para o outro, vocês sabem o que o outro quer dizer. Então, nós precisamos estabelecer esse relacionamento com o Senhor. Todo relacionamento, ele necessita de investimento, de tempo de qualidade. Preciso passar tempo junto para eu conhecer o coração da outra pessoa. Quando eu passo tempo com Jesus, quando eu passo tempo no meu secreto, eu recebo revelação daquilo que eu devo orar.
O Espírito Santo de Deus, ele ministra o seu coração. Olha, filha, intercede por isso daqui. E Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Olha lá, a Bárbara tá falando, eu mesma às vezes não sei nem o que dizer pra Deus. Não precisa saber, a gente precisa entrar na dependência, como um bebê, entrar na presença do Senhor e entrar. Ela já experimentou entrar lá e falar assim: Senhor, eu não sei o que dizer, fala comigo, ministra o meu coração. Porque quando nós entramos no nosso secreto, não é só pra você falar, é pra você ouvir também. Uma conversa não é só um que fala, mas tem uma troca. E muitas vezes nós temos entrado na presença de Deus só pra pedir. Mas a principal motivação para você entrar no secreto é relacionamento, é conhecer o seu Pai. Claro, é legítimo você entrar também na presença para apresentar as suas necessidades, apresentar as necessidades das pessoas que você ama, mas em primeiro lugar você deve buscar se relacionar. A principal motivação do seu coração deve ser um relacionamento com o Senhor. Qual foi a última vez que você entrou no seu secreto só para se relacionar? Só para contar como foi o seu dia? Só para falar como você está se sentindo, quais são os seus planos, qual que é a sua visão de futuro? Talvez você tenha feito só orações de lamento, só entra diante de Deus para lamentar como está a circunstância e até quando isso vai continuar. Ou talvez você entre na presença do Senhor só com orações de urgência. Só com orações de urgência. A Bárbara tá lá, eu tô de luto pelo meu pai, eu também, Bárbara, e eu estou aqui, buscando ao Senhor, glória a Deus. Nós estamos no melhor lugar. Glória a Deus. Então que nós venhamos nos colocar nesse lugar de relacionamento. De relacionamento. Relacionamento é tudo que Ele quer de nós, né? Ele não quer os seus sacrifícios, Ele quer que você se relacione com Ele, que você busque conhecê-lo. E a Bíblia é uma forma de você conhecer o coração de Deus. Qual que é a vontade dEle para sua vida. E às vezes a gente tem entrado na presença só para falar como a gente quer, como a gente acha que é o melhor. Mas não tem percebido, né, que talvez Deus tenha um plano, talvez não, com certeza os planos dele são maiores e melhores do que o nosso. E Ele escreveu, né, todos os nossos dias, quando nós ainda éramos uma massa informe. Então que tal você entrar no secreto e falar assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Porque se Ele escreveu o livro da minha vida, Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu não preciso ficar falando, né, o que eu quero. Eu preciso buscar nele, clamar a Ele para que Ele possa revelar coisas grandes e ocultas que talvez eu estou me limitando. A Daya falou: tenho sede de aprender a palavra, mas às vezes não entendo. E como evangelizar? A Daya digita aqui devocional e vem ler a Bíblia toda com a gente. Porque primeiro a palavra, ela transforma nós, né? Primeiro acontece algo em nós, depois através de nós. Primeiro você precisa curar, por exemplo, a sua ferida de paternidade. Primeiro você precisa olhar para Deus e enxergá-lo como um bom pai. Porque muitas de nós temos medo de Deus e não um relacionamento de filha. Então a palavra, ela vai curar em nós feridas profundas da nossa alma. E eu só vou conseguir evangelizar quando eu amar ao Senhor de todo o meu coração, quando eu entender que Ele é o meu Pai. Porque como que eu vou falar de alguém que eu tenho medo? Como eu vou falar pra você, Dai, vamos conhecer a Inês? Olha, a Inês é uma pessoa excelente, mas lá dentro do meu coração, eu tenho medo da Inês. A minha comunicação não verbal deixa a outra pessoa perceber que aquilo não é genuíno. E a pessoa fica assim, sei não. A Ana tá falando ali da Inês, mas não senti muita firmeza, não. Então, primeiro você tem que curar a sua alma. E a forma de evangelizar é contar o seu testemunho. Aquilo que Deus fez na sua vida. Nada é tão poderoso como uma palavra vivida. Nada é tão poderoso como uma palavra vivida. O Carlos está pedindo oração pelas finanças dele. Carlos, pega Filipenses 4,19 e declara sobre a sua vida. A oração mais poderosa que existe é a sua oração. E Deus quer um relacionamento com você.
Ele quer te levar para um lugar onde você se sinta filho, pertencente, amado, íntimo, amigo de Deus. Onde você vai entrar na presença dele com ousadia, vai pegar a palavra, que é a vontade dele. E a palavra de Deus diz que toda promessa na Bíblia ela tem um sim e um amém. Então você pode entrar lá com confiança, com fé, a certeza que vai acontecer. Então pega Filipenses 4,19 e entra com humildade diante do Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos e peça a Ele, clame a Ele essa promessa, porque se você recebeu Jesus, você é filho. Então, em nome de Jesus, esse aqui acho que é o que mais queima no meu coração. Nós não precisamos depender da oração de terceiros. Nós não precisamos. A oração mais poderosa que existe é a oração de um coração quebrantado, pautado na palavra. Porque toda promessa de Deus tem um sim e um amém. E quando nós pedimos orações para terceiros, isso revela que está nos faltando relacionamento. Então, pensem aqui comigo. Se você pensa em alguém que você tem muita amizade, e aí você está precisando de alguma coisa dessa pessoa. Pensa aí na sua melhor amiga, no seu melhor amigo, alguém que você conhece o coração dela e ela conhece o seu. Não faz sentido você falar assim, Ana, pede lá pro meu melhor amigo para ele fazer tal coisa para mim. Não, eu mesmo vou, porque eu sei o que eu construí ali. Quando eu peço oração para outra pessoa, eu estou revelando que eu não tenho intimidade com Deus e eu preciso construir isso. E o Carlos, toda a live, ele vem aqui e ele faz o mesmo pedido. Então, meu irmão, talvez esteja na hora de você se posicionar na presença de Deus como filho e desenvolver um relacionamento, meditar na palavra e apresentar na palavra. Eu falo assim, Pai, o Senhor prometeu aqui, eu sou teu filho e eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é um bom Pai e no tempo certo vai se cumprir. Então nós entramos na presença de Deus não para falar dos nossos problemas, mas para ativar as nossas promessas, para declarar para os nossos problemas o quão grande é o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, que você desperte. Lógico, tem a intercessão é a oração que move o coração de Deus. Nós podemos e devemos sim ter pessoas que nos cubram em oração, mas não por coisas que nós mesmos poderíamos estar ali diante do Senhor. Então, assim, tenha pessoas intercedendo por você, mas o que eu sinto de dizer é que a maioria das pessoas que pede oração não estão com a sua vida de oração em dia. Então estão pedindo algo que nem elas mesmas estão fazendo por elas. E nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar para que as demais coisas sejam acrescentadas. Não faz sentido eu pedir para que alguém ore por mim se eu não estou orando. Amém? Então o texto vai continuar aqui, capítulo 41. Ninguém tem coragem, versículo 10, suficiente para chegar perto do Leviatã e acordar o animal do seu sono. E se você não é capaz de prender um simples animal, como se julga capaz de provar que eu estou errado em castigar você? Eu não devo satisfações a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que eu sou. Olha isso que Deus está falando. Eu não devo satisfações a ninguém. Eu não devo satisfações a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que sou. Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Olha só o que Deus está falando aqui. Quem é você? A Jaque tá falando ali, mas creio também que quando pedimos para outra pessoa orar, também para fortalecer. Sim, minha irmã, mas toda live ele tá aqui. E eu creio que Deus está falando com ele. Eu não tô falando aqui na carne, tá? Eu tô falando dirigida pelo Espírito. Então, se você sentiu, interceda por ele. Eu também já intercedi por ele. Mas eu tô trazendo aqui um ensino. Porque muitas vezes nós estamos só pedindo oração para os outros, mas nos esquecendo de que nós temos que estar na presença de Deus todos os dias. O nosso relacionamento com Deus tem que estar ativo. Mesmo que seja só chegar lá diante dele e ficar em silêncio, mesmo que você não saiba o que dizer. Eu sempre falo que as orações mais poderosas que eu já fiz foi quando eu entrei diante do Senhor com o coração quebrantado e eu só soluçava de chorar assim, ó. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem
E ele pega até os nossos gemidos inexprimíveis e traduz para o Pai o que nós precisaríamos dizer. Então, não saber o que dizer também não é desculpa. Entra lá na presença de Deus, medita num texto bíblico. Eu tô precisando de restauração no meu casamento. Eu tenho certeza que você tem acesso à internet, digita lá o que a Bíblia diz sobre família, sobre casamento. Vai lá e medita naqueles textos que são específicos para o momento que você está vivendo. E ora aqueles textos, porque aqueles textos são a vontade de Deus para sua vida. Eu tô com um problema nas minhas finanças. Digita lá no Google. Quais são os textos que tem promessas sobre as finanças? E eu vou lá meditar e eu vou entrar na presença de Deus e eu vou conversar com o Senhor sobre aquilo que está na palavra. Isso é se relacionar. Peticionar com sabedoria. Deus não se move por dó. Deus se move por princípio. E quem cumpre princípio colhe promessa. E o princípio é: busque primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Não viva por sentimentos. Viva por princípios. Não viva pelas circunstâncias. Viva por princípios. Nessa geração que nós estamos vivendo, ninguém aqui pode dizer assim: eu não sei orar. Ninguém aqui nessa geração pode dizer assim: eu não entendo a palavra. Por quê? Porque se você quiser, hoje mesmo você pode assistir 10 pregações sobre oração. Se você quiser, hoje mesmo você pode assistir 10 pregações sobre como começar a meditar na palavra. Nós temos informação em abundância. O que está faltando é posicionamento. Posicionamento. Mari, Deus gosta de posicionamento. Então, qualquer coisa que você queira hoje aprender, você pode ir lá. No Google, no ChatGPT, no YouTube, aqui. Você vai ter alguém que já falou isso pra você. Olha lá, Josi, eu orei as orações que tem aqui no perfil. Sim, aqui no perfil tem orações pra várias coisas. Não tem pra tudo, mas tem pra finanças, tem. Então, é uma questão... E outra coisa, gente, que é muito sério, no meu ponto de vista. Nós estamos aqui para receber uma palavra. A palavra do Senhor está sendo liberada. Esse não é o momento de eu chegar aqui e falar: eu tô precisando disso. Esse é o momento de eu ser ministrada. Eu sempre oro no início da live e eu oro no final da live por todos vocês. Então, é uma fuga, é uma autossabotagem de não ser ministrado pela palavra. Vocês concordam comigo? Então tem muita gente que já entra na live: minha vida tá terrível e não sei o quê. Só que não entra para receber, entra para falar. Isso mostra, né, a dureza do coração, o orgulho do coração. Então quando eu tô sedenta por Deus e eu entendo que Deus pode curar as feridas da minha alma, pode transformar a minha vida, eu vou ouvir o que Deus tem para me falar, eu vou meditar na palavra. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então a palavra está sendo ministrada e eu quero que todo mundo pare de ouvir a palavra para ouvir a minha circunstância. Então é nesse ponto também que eu quero chegar com vocês. Tenha reverência, tenha zelo, tenha temor pela palavra. Porque a palavra não é da Ana, a palavra é de Deus. E eu creio que Deus pode falar poderosamente ao seu coração, pode desatar bênçãos extraordinárias sobre a sua vida nessa manhã. Mas você precisa ouvir, é o que a Luísa está falando, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é a certeza daquilo que se espera, então eu ouço qual é a vontade de Deus, e aí eu começo a ter certeza de que aquilo vai acontecer e daqui a pouco eu estou vivendo o meu milagre. Mas se eu fico só falando de mim, estou só atualizando o meu passado, as minhas dores, as minhas circunstâncias. Glória a Deus. Então, versículo 11, capítulo 41. Eu, o Senhor, não devo satisfações a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que eu sou. Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Devo ainda falar da força incrível do Leviatã, das formas perfeitas do seu corpo. Quem é capaz de furar o seu couro duro? Quem é capaz de se aproximar dele com uma rédea? Quem teria coragem de abrir a sua queixada, enfrentando aqueles dentes temíveis? Então ele vai falar como esse dragão marinho, ele é poderosíssimo, temível diante dos homens. E foi o Senhor que criou
esse Leviatã. Então, para a gente reconhecer o quão limitadas nós somos diante do nosso Deus. Ele se orgulha das suas costas que estão cobertas de fileiras de escamas, tão unidas umas às outras que não podem ser separadas. As escamas são presas umas às outras de tal maneira que nem o ar passa entre elas. Olha só como é robusto essa criatura. Como é robusta essa criatura. As escamas dele são tão presas umas às outras que nem o ar passa por elas. Nem o ar passa por elas. E é absolutamente impossível separar essas escamas. Quando o Leviatã espirra, atira lampejos de luz. Seus olhos brilham com os primeiros raios de sol. Da sua boca saem chamas e ele solta faíscas e fumaças. Suas narinas soltam fumaça como uma panela fervente sobre a fogueira de galhos. Ou seja, parece até um ser sobrenatural, de tão poderoso. Mas foi o Senhor que o criou. Quando ele sopra, ele solta chamas, capaz de fazer carvão pegar fogo. Com sua tremenda força concentrada no seu pescoço, ele espalha o medo por onde passa. Ele tem uma carne dura e fortemente unida, ele é tão firme que nem se move. O seu coração é duro como a pedra inferior do moinho. Quando eles se erguem, os homens mais valentes tremem de medo e fogem apavorados. Não há nada que consiga feri-lo, nem espadas, nem flechas, nem lanças. Olha só, Deus está falando sobre o Leviatã, que é uma criatura marinha criada por Deus. E que não há nada que consiga ferir o Leviatã, nem espadas, nem flechas, nem lanças. E se o homem não pode com o Leviatã, como o homem vai poder prevalecer contra o Criador? Ele trata o ferro como se fosse palha. Olha só, o Leviatã, essa criatura, esse dragão marinho, ele trata o ferro como se fosse palha e o cobre como se fosse madeira podre. Mesmo quando atacado por flechas e pedradas, ele não foge. São como ciscos para ele. Pode levar cacetadas e ser atacado com lanças. Ele nem se incomoda com isso. A sua barriga é coberta de escamas duras e pontudas, e quando anda deixa rastro na lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como um caldeirão fervente, e faz os lagos ferverem como uma panela de óleo ao fogo. Deixa atrás de si um rastro luminoso, como se fosse uma longa barba branca. Não há na terra um animal semelhante a ele, que não sabe o que é ter medo. Ele olha para tudo com desprezo, reina soberano sobre todos os animais selvagens. Então, qual que é o resumo aqui do capítulo 41, né? Se o homem não pode prevalecer contra o Leviatã, que é uma criatura de Deus, como ele pode ousar querer questionar e prevalecer contra Deus, que é o Criador? Vamos para Salmo 74, 14, que eu quero trazer uma referência desse texto sobre o Leviatã. Salmo 74, 14. Salmo 74, 14 diz assim: destruiu as cabeças do Leviatã, que acabaram servindo de alimento para os animais do deserto. Então, quem é que destrói o Leviatã? O nosso Deus. O nosso Deus, só Ele pode destruir o Leviatã. Então, a nossa dependência, a nossa confiança tem que estar sempre 100% no Senhor. E aí agora nós vamos entrar no capítulo 42, que é um dos capítulos mais lindos, né, do livro de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. O Senhor perguntou: quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? E aí Jó responde: falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: escute-me e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso, eu me arrependo de tudo que eu disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e da cinza. Uau! Então, quando é que você vai ter compreensão de que você deve depender do Senhor? É na presença dele, com o coração quebrantado. Imagina alguém que te fez algum mal e que você queira devolver a injustiça, que você queira
tirar satisfação, que você queira devolver o mal com o mal. Se você entrar na presença de Deus, Deus ele vai te constranger. Ele vai começar a passar, né, no telão a sua vida e todas as vezes que você foi perdoado. Todas as vezes que a graça de Deus te alcançou. E por isso, no mínimo, você deve perdoar também. Porque o que foi perdoado, o que foi perdoado na sua vida seria o equivalente a 100 bilhões. E o que a pessoa deve contra você, quando Deus mostra, né, todas as suas falhas, quem de fato você é, você vai ver que o que a pessoa deve são 50 reais. Então, como que eu vou ter coragem de cobrar 50 reais se eu fui perdoado em 100 bilhões? Então, é na presença de Deus que o Espírito Santo de Deus vai nos constranger e vai nos revelar quem de fato nós somos, o quanto de perdão nós recebemos e o quanto que nós precisamos ser misericordiosos. O quanto não faz sentido carregar aquela dor, aquela mágoa, aquele peso, que aquilo vai trazer só dor para nós, que só aquilo lá vai travar o nosso futuro. Então a melhor coisa a se fazer com o passado é entregá-lo a Deus e prosseguir para o alvo. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então Jó, diante da presença de Deus, com o coração quebrantado, aí ele diz: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. E aqui no versículo 5 ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Então, o deserto, né, os momentos difíceis, eles servem principalmente para nos amadurecer, para que na força da dor você seja obrigado a desenvolver um relacionamento com Deus. E se você hoje está num momento bom, glória a Deus por isso, né? Deus está te convidando para desenvolver esse relacionamento sem que você precise passar por um momento de dor, de extrema necessidade, porque é aí nesse momento que você vai para lá. E quantas de nós aqui já recebemos bênçãos do Senhor, e aí Deus em sua infinita misericórdia nos atendeu, nos abençoou, e aí a gente sumiu da presença de novo. Aí vem uma outra dor de novo, a gente volta um pouco para a presença, aí para de doer, eu saio da presença. Porque o ser humano não reconhece a ausência de dor, né? Ele só reconhece quando tá sofrendo muito. Então ele acaba sendo ingrato. E nós precisamos todos os dias alinhar o nosso coração com Deus. Todos os dias reconhecer que Ele é poderoso, que Ele é bondoso, que Ele é amável, que Ele é o meu Pai e que eu preciso dEle a cada manhã, a cada instante, a cada respirar. Ninguém aqui pode garantir que vai ter o próximo fôlego de vida. É o Senhor que tem nos sustentado. E nós não nos preocupamos se nós vamos ter o próximo fôlego de vida, mas temos nos preocupado se nós vamos ter como pagar um boleto amanhã. Isso é um coração ansioso e não faz sentido. Se você não se preocupa com o ar, se você não se preocupa se o sol vai aparecer, porque você tem se preocupado com coisas tão pequenas, Deus está cuidando de você. Se você trazer à memória o que pode dar esperança, você vai se lembrar de quantas vezes o Senhor foi fiel com você. E é nisso que você tem que se fortalecer. Lembrar de tudo que o Senhor já fez por você. Isso vai trazer paz pro seu coração. Falar assim, esse boleto aí, essa situação, essa afronta, essa injustiça não é nada. O meu Deus é grande e poderoso e Ele está comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse isso em um momento. Então Jó vem e fala assim, por isso eu me arrependo de tudo que eu disse, estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e da cinza. E aí quando a gente vai para Salmo 51, 17, abre aí comigo com Salmo 51, 17. Olha o que diz em Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Então, quando você entra na presença do Senhor com um coração humilde, arrependido, Ele te recebe. Ele não rejeita um coração quebrantado na presença dEle. Então, quando Jó entra na presença de Deus, ele entende que o que ele estava questionando não era nada, que Deus era soberano sobre todas as coisas. Ele é confrontado ali e ele entende que Deus é soberano.
E ele entende que tudo que ele precisa é de um relacionamento com o Senhor, nada mais. Porque quando nós temos a presença, nós temos tudo o que nós precisamos. Então, Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são com espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Um coração que entra na presença dele e fala: Pai, eu reconheço que eu tenho andado distante de ti, que eu tenho desprezado os meus tempos a sós contigo, que eu tenho corrido atrás do vento, que eu tenho buscado as demais coisas e não o teu reino, não a tua presença. Me perdoa, Pai. Hoje eu faço um compromisso contigo de voltar para o secreto. Hoje eu faço um compromisso de desenvolver um relacionamento de intimidade real com o Senhor. Mesmo que eu entre na tua presença e não saiba o que dizer, mas eu vou ficar ali até que esse relacionamento se torne fluido, natural, íntimo, verdadeiro, sincero. Eu quero ser amiga de Jesus. E aqui também tem um grande ensinamento, né, sobre arrependimento e remorso. Né? Você já parou para pensar qual a diferença entre arrependimento e remorso? Porque Jó, ele vai dizer aqui: eu me arrependo de tudo. A diferença de arrependimento é o arrependimento. Eu sei que eu estou arrependida quando eu reconheço quem Deus é e que eu falhei com Deus. Eu me envergonho de ter feito aquilo diante de Deus. Esse é um verdadeiro arrependimento. Agora, o remorso é só quando eu fico triste porque eu sei que vai vir consequências sobre aquela minha atitude. A gente pode ver isso em Mateus 27:3. Se você puder, abra a sua Bíblia aí em Mateus 27:3. Mateus 27:3. Deixa eu ver se nessa tradução vai estar assim. Ó. Mateus 27:3. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, né, porque Judas tinha vendido Jesus por algumas moedas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, ficou com muito remorso pelo que tinha feito e trouxe de volta o dinheiro aos sacerdotes principais e aos outros líderes religiosos. E aí no versículo 4 ele diz: eu pequei, declarou ele, pois traí um homem inocente. Veja que aqui Judas, ele não está arrependido, ele está com remorso. Ele sabe que em decorrência daquela atitude dele de vender Jesus por algumas moedas para os fariseus, para os sacerdotes, para os religiosos judeus daquela época, viria sobre ele uma consequência de condenação. Então ele só tinha um remorso, mas ele não estava arrependido diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei contra ti, eu não queria ter machucado seu coração. O arrependimento é uma dor que você entende que você não deveria ter feito isso contra Deus. Ele não merecia isso. Que ele tem sido bondoso, misericordioso com você e com a sua família, e mesmo assim você tem caído no engano. E aí falar assim: Deus, me perdoa, eu falhei contra ti, eu pequei contra ti. Mas Judas, ele estava com remorso. Ele estava sentindo o peso das consequências que viria sobre ele. Então isso é diferente. A Claudinha está perguntando: a traição de Judas estava nos planos de Deus? Com certeza. Você sempre vai ter um Judas caminhando do seu lado. Né? Esse é o ensinamento. Nem Jesus, né, ele conseguiu ter 100% ali. Você sempre vai ter um Judas. Isso faz parte. A Bíblia fala que eis que os envio como ovelhas no meio de lobos. Então, você precisa guardar o seu coração. Você precisa firmar o seu coração em Jesus. Porque só Ele não vai te frustrar. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Judas, ele estava empurrando Jesus para o propósito dele, que era a cruz. Inclusive, Claudinha, isso aí é muito interessante o que você está falando, porque quando Pedro tenta ajudar Jesus... Quando Pedro tenta ajudar Jesus e fala assim: não, Jesus, a gente não vai deixar não que os religiosos te prendam, a gente não vai deixar que você seja crucificado. E aí Jesus, olhando para ele, fala assim: afasta de mim, Satanás. Ou seja, Pedro queria ajudar Jesus, estava amando Jesus. Mas Jesus diz: afasta de mim, Satanás. Mas quando Judas vai entregar Jesus pros guardas, Jesus fala: amigo. Por que Jesus chama de amigo quem estava traindo ele e chama de Satanás quem estava amando e querendo ajudar Jesus? Por quê?
Porque naquele momento, Pedro, quando ele dizia assim, não, a gente não vai permitir que você seja crucificado, Pedro estava pensando só neles e estava tentando tirar Jesus do centro da vontade de Deus, do propósito. Porque Jesus veio para servir. Jesus veio para a cruz. Já Judas, ele chamou de amigo, porque Judas, apesar de estar fazendo uma coisa ali errada, ele estava promovendo Jesus, ele estava direcionando Jesus para o propósito, para o chamado, para o objetivo, que era a cruz, que era para salvar cada uma de nós. Então isso é muito interessante. Adaia, se Deus planejou o suicídio... Não, Deus não planejou o suicídio de Judas, não. Ele podia ter se arrependido aqui, entende? Nós temos livre-arbítrio. Viu, Daia? Cuidado. Ele não planejou o suicídio. Judas, nesse momento que ele falou aqui, ó, aqui em Mateus 27:3, que ele estava com remorso, ele podia ter se arrependido. E com certeza a graça de Deus, a misericórdia de Deus teria sido suficiente para salvá-lo. Como ladrão na cruz, reconheceu que Jesus era o Cristo ali. E Jesus disse para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Nós somos pecadores, e Deus sabe disso, Ele conhece nossa estrutura. Mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. O problema de Judas é que ele não se arrependeu. Ele só sentiu remorso. E aí ele mesmo... Existem pessoas, gente, com um coração tão duro que elas não conseguem se perdoar. Eu acredito que o problema maior de Judas é que ele era tão orgulhoso, ele achava que ele fazia as coisas tudo tão certo. Ele achava que ele era um cara tão extraordinário que ele não conseguiu se perdoar quando ele percebeu que ele tinha feito uma coisa errada. E eu tenho plena convicção disso, que o perdão mais difícil de ser liberado é o auto-perdão, é o perdão para você mesmo. Ele falou, Ana, então Judas tinha que trair porque tinha que cumprir as escrituras. Sim, mas ele podia se arrepender. Mesma coisa Pilatos. Pilatos vai ali e lava as mãos, né? Ele tenta ajudar Jesus porque ele percebe que os líderes judeus eram invejosos, né? Que não tinha pecado nenhum em Jesus, não tinha problema nenhum em Jesus. E ele falou assim, então lava as mãos. Mas Pilatos, ele também não quis se indispor. Ele não quis prevalecer contra os líderes judeus na época. Ele não quis se indispor, sabe? Ele não quis tomar um partido. Então ele falou, vocês que estão escolhendo isso, então lava minhas mãos. Só que omissão não te livra da culpa. Os líderes judaicos daquela época levaram Jesus até Pilatos porque ele era o governador e ele poderia dar um destino para Jesus. E Pilatos usa ali, né, que tinha uma tradição, uma cultura na época que, em decorrência da Páscoa, poderia livrar um prisioneiro. Então Pilatos vai lá e pega o pior prisioneiro, que era um assassino, que era Barrabás, e fala assim, olha, por ocasião da Páscoa, eu posso liberar Jesus. Quem que vocês preferem que seja liberto? Jesus ou Barrabás? E todos os religiosos da época falam, liberte Barrabás, liberte Barrabás. Só que aquilo ali tudo também foi necessário, porque não foram as pessoas, né? Na verdade era Deus que estava movendo os corações, porque Barrabás era eu e você. Quando Jesus entregou seu único filho, foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele venceu a morte por nós. Então hoje a morte não é uma punição, mas é uma solução para que você possa voltar para sua pátria celestial. Porque através do pecado de Adão e Eva, nós estávamos separados de Deus, condenados à maldição eterna. E Jesus venceu a morte, ressuscitou, e nós também ressuscitaremos com Ele, quando Ele voltar pela segunda vez. E quando você morre em Cristo Jesus, quando você morre entregando a sua vida para Jesus, imediatamente você vai para o céu e você fica ali aguardando até a volta de Jesus, quando nós vamos ressuscitar e receber um corpo glorificado. Então por isso que é urgente a mensagem da salvação. Eu me despedi do meu pai, né, dia 12 de junho, meu pai faleceu. Mas a palavra diz, não seja como aqueles que não têm esperança. Ou seja, eu tenho esperança porque eu sei que o meu pai faleceu com Cristo. Ele está com Jesus agora. Agora, que coisa triste é você perder alguém e você não ter certeza da salvação dela. Porque no momento que você morre, imediatamente você está com o Senhor. Quando você lê Hebreus 11, você vai ver que
Todos os grandes heróis da fé, eles estão no céu aguardando o grande prêmio. E o grande prêmio não é o céu, o grande prêmio é a ressurreição. Nós vamos receber um corpo glorificado com a segunda vinda de Jesus. Então todos os grandes heróis da fé, eles estão aguardando esse momento também. Junto com meu pai agora. Junto talvez com seu pai, que faleceu em Cristo. Então talvez tenha pessoas próximas a você que não conhecem Jesus. E você é um instrumento de Deus para que essas pessoas sejam salvas. E quantas vezes nós estamos aí dormindo, só satisfeitas porque nós conhecemos a Jesus. Mais do que conhecer a Jesus, nós devemos prosseguir em conhecê-lo e torná-lo conhecido. A salvação é urgente, é para hoje. Jesus está voltando e a gente não sabe quando vai ser. Então, Jó, ele se arrepende. Então, ninguém aqui de nós, nenhuma de nós pode dizer assim, nunca mais eu vou pecar. Não tem como, porque nós estamos no mundo caído. Eu não posso prometer que eu nunca mais vou pecar. E Deus conhece minha estrutura. Mas todos os dias eu preciso entrar na presença de Deus e me arrepender dos meus maus caminhos. Todos os dias eu tenho que me purificar, buscar viver uma vida em santidade, vencer, coisas que antes eu fazia. E Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, se é um verdadeiro arrependimento ou não. E aí no versículo 7, Deus, depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: estou muito irado com você e seus 2 amigos. Vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele está dizendo aqui, vocês, amigos de Jó, que deveriam ter ido consolar, vocês foram lá e falaram que Jó estava em pecado. E vocês falaram aquilo que não era certo a meu respeito. Vocês estavam falando de acordo com o seu próprio entendimento. Então, muito cuidado quando você vai dar um conselho sobre a sua experiência. Aconselhe sempre a partir da palavra de Deus, que aí não tem erro. Eu não tenho que falar das minhas experiências, eu tenho que falar da palavra, à luz da palavra. Eu posso contar um pouco da minha experiência, mas sempre pautando na palavra. Não é assim, eu acho que você não deveria fazer isso porque eu tive essa experiência e não foi boa. Não. Eu posso até falar, olha, minha experiência foi assim, mas a palavra de Deus diz que é assim. Então você pode ter uma boa experiência. Então, depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: estou muito irado com você e seus 2 amigos. Vocês não disseram que está certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Ou seja, vocês não reconheceram que vocês estavam errados. Não se arrependeram. Por isso, levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Então, nessa época aqui, como Jesus não tinha vindo ainda, era necessário sacrifício, Hoje você tem que ter um relacionamento com Jesus e entrar na presença dele e se arrepender. Você não precisa mais sacrificar um animal. Então, leve esse sacrifício e o meu servo Jó fará uma oração por vocês. E só assim não lhes farei o que seu pecado merece, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o namatita, fizeram o que o Senhor havia mandado. Jó orou por eles e o Senhor ouviu e atendeu a oração de Jó. E depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Olha quanto ensinamento tem aqui, O que é revelado aos amigos no versículo 8, Os amigos estavam convictos ali que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado. E Deus está falando, olha, vocês não estavam certos. Vocês estavam se achando sábios, mas na verdade vocês estavam enganados. O que aconteceu com Jó não foi em decorrência do pecado, mas era algo necessário, fazia parte de um propósito, de algo que eu queria que fosse assim. E pode ser que Jó nunca entendeu o porquê, mas hoje nós sabemos, nós estamos sendo ministradas pela palavra de Jó, pela história de Jó. Então os amigos, eles percebem ali que o que eles achavam que eles estavam certos, na verdade eles estavam completamente enganados. E é por isso que a gente tem que ter um relacionamento com Deus, porque tem coisas que a gente acha que a gente está no caminho certo, mas nós estamos completamente no engano. Só a palavra de Deus é a verdade. Então não se mova por sentimento, se mova por princípios da palavra. Busque conhecer a palavra, porque só a palavra permanece para sempre.
Então Jó ele vai interceder pelos amigos que trouxeram sofrimento para ele. Então o que Jó está fazendo aqui? Jó está liberando perdão. E Jó só tem a sua restauração quando ele se rende a Deus, ele se arrepende de ter questionado Deus e se reconcilia e ora e abençoa os seus amigos. Uau! Olha o que Deus está falando aqui para você. Talvez o que você está precisando hoje só vai acontecer se você se arrepender de questionar Deus. Se você reconhecer que Deus é soberano na sua vida. Que Deus não tem culpa. Que muitas coisas você tomou a decisão por você mesmo. E por isso que você está hoje numa situação difícil. Então, quando você reconhecer a soberania de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem, até esse momento difícil está cooperando para o seu bem. Está aperfeiçoando o seu caráter. Está aumentando o seu nível de maturidade na fé. Está te desenvolvendo, né, espiritualmente. Está te trazendo para perto de Deus. Se uma dificuldade te leva para perto de Deus, ela não é uma dificuldade, ela é uma bênção na sua vida. Se um desafio, se um momento de dor te levou para mais perto de Deus, então não é dor, é uma bênção. É a glória de Deus se manifestando na sua vida. Então, Jó, ele é restaurado e ele tem tudo em dobro quando ele reconhece a soberania de Deus. Quando ele para de questionar, quando ele para de se fazer de vítima. Porque existe uma diferença entre a vítima e a pessoa vitimada. E Jó estava se tornando uma pessoa vitimada. Então, vítima, qualquer um pode ser. Porque o que é a vítima? Alguém que sofreu alguma coisa. Sofreu um acidente, estou andando na rua, pode vir alguém me atropelar. Sofri um acidente, sou vítima daquele acidente. Mas o que é a pessoa vitimada? A pessoa vitimada é a pessoa que não quer sair do acidente. Aonde ela vai, ela conta que ela foi atropelada. Aonde ela vai, ela conta que aconteceu aquele problema com ela. E é o que estava acontecendo com Jó. Ele só falava da circunstância, só falava da dor. Estava ficando vitimado. E a restauração veio sobre Jó. Quando ele parou de reclamar dos amigos que não estavam apoiando, fortalecendo ele. Quando ele compreendeu que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas que agora ele estava vendo o Senhor de perto e que ele se arrependia de ter questionado Deus. E a restauração de Jó só veio quando aconteceu isso, dele estar com o coração rendido ao Senhor, quebrantado, compreendendo que ele tinha que só se render à vontade e à soberania de Deus. Porque ele é limitado, ele vê as coisas de forma natural, ele vê só um recorte, nós só conseguimos ver uma parte. Deus vê o todo. E todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque todas as coisas, elas se encaixam ao plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Então a restauração de Jó só veio sobre ele quando ele se rendeu a Deus e abençoou seus amigos, se reconciliou com seus amigos, quando ele se apresentou com o coração quebrantado. Então talvez na sua vida também o que está faltando é isso, você parar de acusar outras pessoas, você parar de falar do acidente, você tem que sair do acidente. Entrega o seu passado nas mãos de Deus, abençoa quem te feriu, quem te machucou, entenda que você também já feriu, machucou muita gente, que o amor de Deus cobriu todos os seus pecados, que você estava condenada à maldição eterna, mas Deus entregou o seu único filho para que você tivesse vida e vida em abundância e uma vida eterna. Então, olha, comparado ao que Jesus fez na cruz por você, para que você tivesse acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, para que você pudesse chamar Deus de Pai. Jesus, ele ficou órfão naquele momento da cruz, para que você pudesse chamar Deus de Pai, para que você tivesse um Pai. Nós somos adotados na família de Deus. Então veja, Jesus se entregou como um sacrifício vivo para que você tivesse vida e vida eterna. Quanto vale isso? É uma dívida impagável. E agora você está ali carregando alguém. Não, fulano tem que pagar. Quem perdoa é Deus. Eu não vou perdoar ninguém, não. Mas a Bíblia é muito clara. Porque se você não perdoar o seu irmão, você também não vai ser perdoado. Então quando você não perdoa, você está abrindo mão da vida eterna. Quando você não perdoa, você está abrindo mão do seu futuro e ficando presa naquele passado. Você quer ficar só naquele acidente. Isso mostra um coração muito duro. Que você seja quebrantada hoje em nome de Jesus. O que fizeram para você não se compara com a dívida que foi paga por você na cruz. Você foi comprada por um alto preço. Receba esse amor, receba essa graça. E tudo que você precisa fazer é receber esse amor.
Falar, Pai, eu entrego a Ti todas as minhas injustiças, tudo que fizeram contra mim. E eu me abro para viver o Teu propósito na minha vida, para viver em plenitude, para viver livre de todo peso, de toda dor. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu quero lembrar que o Senhor se entregou em sacrifício vivo por mim. O que me fizeram não importa, nem se compara. Eu fui muito perdoada e por isso eu preciso amar muito, eu preciso ser muito misericordiosa. Se eu tenho 10 bilhões na minha conta e a Jéssica me deve 50 reais, eu não vou fazer conta desses 50 reais e é exatamente isso que é o pecado do outro. É como se eu tivesse recebido 10 bilhões e eu tô querendo que Deus haja com justiça na vida do outro por causa de 50 reais. E Deus vai agir com justiça porque a palavra diz, aquilo que o homem semear, isso mesmo, ele vai colher. Você não precisa se preocupar. Cada um vai receber aquilo que está semeando. Mas você precisa purificar o seu coração. Porque se você não perdoa, que diferença você tem do outro? Você está em pecado também. Você está se deixando se contaminar pelo mal. Você está com o coração orgulhoso e o orgulho é o próprio Satanás. Então, em nome de Jesus, que hoje você entenda isso, a profundidade dessa palavra e declare, Senhor, eu escolho perdoar. Eu entrego a Ti todas as minhas injustiças. Eu abençoo fulano agora em nome de Jesus. Eu abençoo e libero agora fulano em nome de Jesus. Você consegue declarar isso aí? Se você estivesse comigo lá no grupo das Amigas de Jesus, eu ia falar para você abrir o microfone agora e falar, eu abençoo e libero a minha sogra agora em nome de Jesus. Eu abençoo e libero a minha cunhada agora em nome de Jesus. Eu abençoo e libero o meu chefe agora em nome de Jesus. Faça isso e cadeias, correntes vão ser quebradas agora e você vai poder desatar bênçãos extraordinárias sobre a nossa vida. A prosperidade financeira, ela tem tudo a ver com perdão. Você se perdoar e perdoar o outro. Então que tal você se perdoar também? Talvez tem pessoas aqui que não conseguem se perdoar por ter cometido alguma injustiça, por ter feito algo errado com alguém. Assim como eu fui capaz de fazer isso. Chegou a hora de você se perdoar. Você não dá conta de carregar todo esse peso com você. Jesus quer aliviar o seu fardo. E a restauração de Jó só acontece quando ele se rende a Deus, se reconcilia com os amigos, libera perdão. Depois que Jó orou por seus amigos, versículo 10, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha. Todos os irmãos e irmãs, parentes e conhecidos de Jó vieram comer com ele em sua casa e o consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata e um anel de ouro. Assim o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. O nome da primeira filha era Gemima, o da segunda Késia, o da terceira Queren Hapuque. As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz depois de uma vida longa e abençoada. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto eu estava lendo aqui, eu creio que o Espírito Santo de Deus me trouxe algo à memória, que eu vi que algumas pessoas ali se posicionaram, acho que foi até a Daia, mas teve mais gente, né? Então, Deus permitiu que Judas se suicidasse. Não foi isso. Judas se suicidou porque ele tem livre-arbítrio e ele não se arrependeu. Ele não se perdoou por ter feito aquilo com Jesus. E qual que é o problema, né? A questão que Deus trouxe ao meu coração agora. Que quando eu deixo isso sair do meu coração, então Deus deixou Judas se suicidar, que absurdo. Na verdade, o que está lá dentro do meu coração é Deus é mau. Deus não é um bom pai. Então, reconheça o amor de Deus por você nessa manhã. Reconheça que Ele entregou o seu único filho para te salvar. E que nós temos livre-arbítrio. Judas teve livre-arbítrio, ele podia se arrepender. E a misericórdia de Deus ia cobri-lo. E ele seria salvo, mas ele não quis se arrepender. Ele preferiu tirar a própria vida do que se arrepender, do que se perdoar. E existem pessoas assim, que você explica 1 mais 1 é 2, e ela fala, não, é 3.
ela não consegue receber o amor, a graça de Deus sobre a sua vida. Ela não quer estar errada, ela quer estar só certa. É o caso dos fariseus, dos religiosos. Eles tiveram um encontro com Jesus, mas eles não queriam conhecer a verdade, eles queriam só estar certos. E foi o que aconteceu com Judas. Ele não queria se arrepender, ele só não conseguia lidar com a dor de ter errado, porque ele se achava extraordinário. Então nós precisamos, em nome de Jesus, reconhecermos a nossa limitação e reconhecermos a soberania de Deus sobre nós. Ele é o nosso Criador, nós somos criaturas naturais, Ele é sobrenatural. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir discernir ainda nesse tempo, talvez só na eternidade com Ele. E tá tudo bem. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças, porque as crianças elas se colocam nesse lugar de humildade, de dependência. Um bebê recém-nascido, ele chora, como quem tá dizendo, olha pai, olha mãe, se você não cuidar de mim, eu vou morrer. E ele não questiona como você vai fazer o leite, como você vai colocar roupa. Não, ele só está ali dependente. E é assim que nós temos que ser, como crianças. Uma criança é simples. Ela não fica preocupada com amanhã, ela aproveita o agora. Ela se diverte com um pedaço de papelão, com um controle remoto. Então seu coração tem que ser como de uma criança que ama o pai, que o pai corrige, mas fala, meu pai vai estar me corrigindo porque ele me ama. Então quando eu fico ali procurando, né, na escritura, Deus errou aqui. Minha visão é limitada, eu só vi um recorte, eu não conheço o plano completo. E talvez eu fui ensinada a conhecer a Deus como um Deus injusto, um Deus mau, que tá toda hora tentando punir as pessoas. E antes de tudo, o seu relacionamento com Deus tem que ser Deus Pai. Quando os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles como orar, como foi a oração que Jesus ensinou para os discípulos? Como começava a oração? Pai Nosso. Então, eu tenho ensinado isso para as amigas de Jesus e eu quero ensinar para você nessa manhã também. Todos os dias, ore ao Senhor e fala, Pai, testifica no meu coração que eu sou tua filha. Me permita, Senhor, me sentir cada vez mais amada, cada vez mais parte da tua família. Me permita, Senhor, compreender cada vez mais o seu amor, entender que eu tenho acesso ao Rei e ao reino desse Rei. Entender o sacrifício de Jesus na cruz por mim. É nisso que nós temos que focar, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, porque tem coisas que nós não vamos compreender. E como crianças, nós temos que viver na dependência do nosso Pai. Faz sentido para alguém isso que eu tô dizendo aqui? E aí aqui fala, né, que Jó viveu ainda mais 140 anos. Então não tem em nenhum lugar falando quantos anos Jó tinha lá no capítulo 1, né, quando ele iniciou toda a história. Mas acredita-se que ele tinha 70 anos e aí ele viveu mais 140, né, o dobro do que é uma vida normal. A estimativa de vida brasileira é mais ou menos uns 65 anos. Então Jó viveu mais 140, né? Então lá em Salmo 90:10, se você quiser anotar aí, ó, Salmo 90:10 fala sobre isso. Olha o que fala em Salmo 90:10. O limite da nossa vida chega aos 70 anos. E só alguns, os mais fortes, conseguem chegar aos 80. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa e nós desaparecemos. Então, 70 anos é o que a maioria das pessoas vivem, né? E Jó, ele recebeu do Senhor o dobro, mais 140 anos. Depois que tudo isso aconteceu, a sorte dele foi restaurada. E ele tinha 10 filhos, e o Senhor deu mais 10 filhos. E aí você pode pensar assim, mas não foi o dobro de filhos, porque ele não tinha mais os 10. Ele tinha sim, porque os 10 filhos estavam com o Senhor. Então ele não perdeu os 10 filhos estão com o Senhor. E um dia, né, com certeza agora eles já estão todos juntos lá. Então quando está com o Senhor eu não perco. Então ele recebeu mais 10 aqui e tinha 10 com o Senhor. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Quem foi abençoada nessa manhã, pode dar um glória a Deus aí. E no início, eu comentei, né, que hoje é o último dia do tempo de mesa, como nós conhecemos aqui. Há 2 anos, de segunda a sexta, eu tenho compartilhado a palavra.
E agora é um novo tempo e nós vamos ler a Bíblia toda, mas dentro da comunidade Amigas de Jesus. Nós começamos a ler dia 1 de julho Mateus. Ontem nós começamos a meditar em Marcos e até dezembro nós vamos terminar o Novo Testamento completo. Meditando assim com profundidade dentro de uma comunidade, em encontros dentro do Zoom, onde você vai poder me ver e eu te ver, e você vai ter câmera aberta, microfone aberto. Então eu quero te convidar para dar esse próximo passo, porque eu não consigo manter lá e aqui. Deus está me direcionando que eu tenho que ler a Bíblia toda com as amigas de Jesus lá. Um ambiente onde eu posso cuidar de vocês, saber quem veio, quem não veio. Então aqui vocês assistem, né, picado. Se eu perguntar aqui quem tava, né, os 42 capítulos de Jó, pouquíssimas pessoas, talvez nenhuma. E lá dentro eu consigo cuidar melhor de vocês. Então digita aqui devocional para você dar o próximo passo. Olha lá, Renilda também é uma amiga de Jesus. Glória a Deus. Digita aqui devocional e vem fazer parte. Faça a sua inscrição. Tem duas formas de você fazer a sua inscrição. Tem a inscrição mensal e tem a inscrição anual. Então, quando você digitar aqui devocional, vai aparecer as duas formas. E aí você faz a que for melhor pra você. E eu quero te dar um presente hoje. Se você tomar a decisão de fazer a assinatura anual, porque aí ano que vem, no primeiro semestre, nós vamos ler o Velho Testamento completo. Nós lemos agora, nesse semestre vai ser o Novo. E de janeiro a julho do ano que vem nós vamos ler o Velho Testamento. Então, nós vamos ler a Bíblia inteira juntas, assim, com profundidade, versículo por versículo. Então, se você fizer assinatura anual, você vai participar da leitura completa, né? Você vai ficar sossegado até julho do ano que vem. E além de se você fizer a assinatura anual, você vai ter 30% de desconto. A assinatura anual tem 30% de desconto. E eu vou enviar aí na sua casa também o diário de oração de presente. Então, fazendo a assinatura anual, você vai ganhar 30% de desconto em relação à assinatura mensal. E eu vou te enviar também de presente o diário de oração. Vai chegar aí na sua casa. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, fazendo a assinatura mensal, você não vai ter os 30% de desconto e nem o diário. Mas fazendo a assinatura anual, você vai ganhar 30% de desconto. Vai ler a Bíblia toda com a gente. Vai fazer amigas do Brasil e do mundo. E vou te conhecer de perto. Eu fico tão feliz quando eu vejo o rostinho de vocês, né? Porque aqui eu fico só imaginando. Eu vejo a fotinho de cada uma aqui, eu fico imaginando. Mas lá eu conheço vocês e aí eu tenho ideia, né, dos tesouros, das preciosidades que Deus tem me confiado aqui. Então, na assinatura anual, você vai receber também o diário de presente, né? Você vai receber 30% de desconto e o diário. E você pode parcelar também a assinatura anual. Mas, se você puder só assinar a mensal nesse momento, faz a mensal. Daqui a pouco você vai lá e renova, né, com a anual. Mas não fica de fora. Hoje à noite, 20 horas, tem encontro. Hoje à noite a gente vai meditar em Marcos. Hoje à noite a gente vai meditar em Marcos 3 e 4. Amém? E você vai fazer parte de uma comunidade. Tô muito feliz, né? Já tô na expectativa aqui para te dar as boas-vindas lá na comunidade do Telegram. Então, qualquer dúvida, me chama depois no privado, a gente conversa. E eu quero agradecer, né? Principalmente as amigas de Jesus que estão aqui desde o início. Eu tenho algumas aqui que eu lembro, né? Desde 2 anos atrás, quando eu comecei, né? Quando o Instagram ainda era bem pequenininho. E glória a Deus pela vida de vocês. Um até breve, não quer dizer que eu não vou fazer mais nenhuma live aqui no Instagram aberto. De vez em quando eu vou trazer alguma live, mas não da forma como eu tava trazendo, né? Da gente meditar um livro completo. E eu sei que é um novo tempo, mas vai ser precioso também para a glória de Deus. Então deixa eu orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo que está se encerrando hoje, desse tempo de mesa. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, por todas as vidas que foram alcançadas. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que foi liberada aos nossos corações nessa manhã, pelo renovo, Senhor, que nos trouxe, pela direção que nos trouxe. Que nós tenhamos, Senhor, condições, ó Pai, e um coração sensível e humilde, disposto a obedecer, para colocar essa palavra em prática nas nossas vidas. Que nós venhamos viver essa palavra para a honra e glória do Teu nome. Que nós não estejamos aqui somente como ouvintes, ó Pai, mas que o nosso coração venha queimar
para nós colocarmos em prática, liberarmos perdão, reconhecermos a sua soberania, Senhor, e entendermos que o Senhor é o nosso Pai e como criança, Senhor, nós devemos nos sujeitar à tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Pai, testifica no coração de cada uma das tuas filhas quem elas são, ó Pai, que elas são filhas amadas, preciosas ao teu coração, de tal ponto, ó Pai, que o Senhor entregou o seu único filho para que elas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Pai, desperta cada uma delas, ó Pai, para que elas não vivam mais em si mesmadas, não vivam mais, ó Pai, distraídas com as coisas desse mundo, que elas se lembrem, ó Pai, que a pátria delas é o céu, que o governo delas é um governo celestial, que tudo que elas precisam vem do Senhor, não da economia, não de pessoas, não do trabalho delas, ó Pai, mas o Senhor que é a fonte de todos os recursos que nós precisamos. Pai, eu oro e abençoo cada uma das tuas filhas nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo cada lar aqui representado, cada família, ó Pai. E eu peço, ó Pai, que sejam desatadas bênçãos extraordinárias sobre cada coração que está aqui até agora, Senhor, sedento por mais de Ti. Pai, eu peço que a tua bênção esteja sobre cada uma de nós, a tua graça e o teu favor esteja sobre nós, que nós possamos viver um dia maravilhoso, marcado pela tua bondade, pela tua presença, por onde nós formos, ó Pai, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, e que essa palavra que nós recebemos hoje, o Senhor nos dê ousadia para compartilhar e transbordar na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Que você viva um dia de céus abertos. A Silvana tá lá, vou sentir falta desse momento de manhã. Minha irmã, você não precisa sentir falta. Vem fazer parte da comunidade Amigas de Jesus. Pede pro seu pai. Talvez hoje você tá olhando só para suas condições. Assim, eu queria tanto. Não fala pra ele. Fala, pai, eu queria tanto tá lá. Eu preciso de mais de ti. E eu tenho certeza que ele vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Porque ele já fez isso comigo inúmeras vezes. Então, se você sente vontade de estar lá, dê um passo de fé. Se posiciona. E eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas para você. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus, muito obrigada. Deus abençoe.